igreja não pode ter panelinha. Olha aí, Jesus. A igreja não pode ter contendeiro, fofoqueiro. Mas a Bíblia diz que há joio e há trigo, que só vão ser separados naquele grande dia. Nós não sabemos aqui quem é joio, mas sabemos que no nosso Deus sempre tem um fiscal para saber se você está conjugando os verbos certinho, para ver se você está falando dentro da vírgula, dentro do ponto, para ver se você tem conhecimento teológico. Irmão, nesta noite a mensagem é para quem é simples, para quem é vaso, para quem é igreja, para quem precisa de alimento, para quem precisa de renovo, para quem precisa de restauração. Esta noite, meu irmão, Deus quer falar com os humildes, com os pequenos, porque com o pequeno a coisa é mais fácil. Basta uma gota e o pequeno transporta de poder. O grandão sai daqui, mas se quiser tornar pequeno, bota a boca no pó, talvez ainda te haja. Jesus está falando. Não faça força, seja inteligente. Usa a vela, ora e deixa o Espírito te guiar. Você já sabe que tem momento na nossa vida que não precisa mais orar. Peraí, meu senhor. O apóstolo São Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica no capítulo 1, versículo, ou melhor, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Em outras palavras, tenha constante diálogo com Deus. E como é que você diz que tem horas que não é para orar? Claro, tem horas que é para agir. Davi foi ver como é que estava a guerra. Quando Davi chega lá para ver a guerra, na verdade foi levar lanche. O rei tentou ajudar Davi botando a sua roupinha, para resumir, porque Davi percebeu que a guerra não estava boa. Depois que ele estava retornando para casa, ele volta de novo. E quando as pessoas percebem o pequeno Davi ali no meio, na frente da batalha, dizendo: volta para casa, Davi, tu não tens estatura de guerreiro. Eu sou experiente de guerra, Davi. Irmãos, tem momentos que Deus não conta com experiência. Deus conta com os ousados, pessoas de atitude. O incircunciso filisteu blasfemado, afrontava o povo de Deus, estava afrontando, amedrontando. Davi resolveu dizer: ei, que vai mostrar que o meu Deus é Deus, sou eu nesse negócio. Ei, meu irmão, não adianta ter experiência em certas horas, é hora de agir com ousadia. Levantar com audácia. Está com medo de tirar? Se Deus te deu autoridade para tirar, tira. Olha aí. Oh, glória a Jesus. Amigo que é amigo, quem tem visão não passa a mão na cabeça. Ele passa, mas ele também chama atenção de vento. A tempestade está aí assombrando. E muitas pessoas estão saindo de mim. Não saia. Pega uma mesa no barco, não pule do barco, porque tem mais um para Deus levantar. Lembre-se que um dia você esteve lá fora e você foi mais um que Deus levantou e trouxe para cá, para dentro, para a casa dele, para trabalhar para Ele, para adorar a Ele, para bendizer a Ele. Hoje existem pessoas tentando influenciar para que você faça uma coisa em que Deus não quer que você faça. Como um dia Jeová chegou para Moisés e disse: fala com a rocha, Moisés, que nela vai brotar água. Moisés foi importunado pelo povo. As pessoas começaram a encher a cabeça de Moisés, e Moisés feriu a rocha 2 vezes. Se Deus falou com você, se Deus mostrou a você, ainda que tenha uma multidão de pessoas te importunando, falando o que você deve fazer, faça o que Deus mandou você fazer. Não faça o que fulano quer que faça. Eu sei que o sistema é duro. Eu sei que muitos se sentem escravizados, acorrentados. Mas o martelo que esmiuça a penha na noite desse dia está aqui. Jeová
Jeová. Ele está aqui, vai quebrar corrente, vai partir algemas, vai abrir cadeias, e você vai poder soltar esse grito de liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quem é livre, levanta a mão, porque João, no capítulo 8, no versículo 36, está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há um mistério aqui hoje, Deus. Há uma graça de Deus pairando neste lugar aqui. Há uma unção do Todo-Poderoso neste ambiente. Deus vai levantar mais um aqui hoje, pastor. Deus vai levantar mais um aqui hoje. Deus vai libertar mais um aqui hoje. Deus vai libertar mais um aqui hoje. Lá vai o barco sendo açoitado. E quem sabe os discípulos tentou tirar a água do barco. Se formos ao pé da letra, a água fala da voz de Deus também, porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E se aquela água que estava entrando no barco, eu posso dizer que era a voz de Deus, na verdade, era Deus querendo falar com a tua igreja no meio da tempestade. Deixa a água entrar. Deixa a água entrar. Está entendendo? Deixa a água entrar. Diga para o Senhor: deixa a água entrar. Deixa a água entrar. Essa água é a voz de Deus. E às vezes a água vai entrando e tem discípulo querendo tirar água. Ou seja, Deus levanta um cheio de água de Deus, cheio de palavra, começa a profetizar. Alguém levanta e diz: não é de Deus essa profecia. Em outras palavras, está tentando tirar água, mas profeta de Deus ainda se levanta contra ele. A água vai entrar aqui neste lugar e vai tomar conta daqueles que têm sede. É lógico que não pode que o problema que eles estavam enfrentando aqui era um problema espiritual, de ordem espiritual. E problema de ordem espiritual só se resolve de forma espiritual. Não se resolve com dízimo. Não se resolve com a cadeira. Não se resolve com o telefonema. Se resolve é com oração. É com jejum. É com vigilância. Problema de ordem espiritual se resolve orando. Diga para o seu irmão: está passando por um problema de ordem espiritual, vai orar. Você fica indo na casa da irmã Fulistreca pedindo conselho a ela, e já vai te dizer: você está pedindo conselho à pessoa errada. Ela não tem experiência para contar, ela não tem testemunho nessa área. Vai fazer o que lá? Eu estou doido para ouvir a tua voz, e você quer falar com a irmã Fulistreca. Eu estou esperando você entrar no quarto e ter um face a face comigo, e você está buscando o irmão para conversar. Problema de ordem espiritual só se resolve espiritualmente. Você já foi no médico, já fez exames e não dá nada. Ordem espiritual. Não encontro nada há 8 meses, você fez aquele exame. Já repetiu algumas vezes e não deu nada. É problema de ordem espiritual. Entendo que Deus quer resolver problemas. E talvez as dores que você esteja sentindo, você esteja pensando que é por conta de A, B, C. Não, é por causa de você mesmo. Tem perdão para ser liberado e tu não libera. Tem pedido de perdão para ser feito e tu não pede. Tem irmão que precisa ser abraçado por você e você não abraça. Tem pessoas que precisam ser visitadas por você e você não visita. Tem pessoas que precisam ouvir a tua voz, o eu te amo da tua parte, e tu não abre a boca para declarar isso. Aí o problema persiste em você.